Mateus capítulo 16, versículo 18, diz da seguinte maneira: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando lemos esse texto, muitas vezes nós imaginamos uma igreja que ela está, de certa forma, acuada, tentando sobreviver aos ataques do inferno. Mas essa não é a imagem que Jesus apresenta desta igreja. Portas, elas não são armas de ataque, elas são estruturas de defesa. A declaração que Cristo revela, na verdade, é muito mais profunda. A igreja, ela não está na defensiva, ela está avançando. É o reino das trevas que está tentando resistir ao avanço do reino de Deus. Desde o início, o propósito de Deus sempre foi estabelecer o seu reino sobre toda a criação. Nós vemos que o pecado ele trouxe uma estrutura de rebelião e morte, mas em Cristo, Deus iniciou a grande obra de restauração sobre todas as coisas. A igreja, ela nasce exatamente desse contexto como uma estrutura, um instrumento visível da missão de Deus no mundo. A igreja não existe apenas para reunir-se aos domingos, ela existe para manifestar o governo de Cristo sobre as trevas que ainda estão dominando. Cada vez que o evangelho ele é pregado, cada vez que uma vida ela é transformada, cada vez que a justiça e a misericórdia e a verdade de Deus são proclamadas, o reino avança e as portas do inferno elas são abaladas. Por isso, uma igreja saudável não é apenas uma igreja que preserva as suas tradições. É uma igreja que participa da missão de Deus. Uma igreja que entende que foi chamada para implantar e retomar territórios para o reino. Territórios não são apenas geográficas, mas espirituais, culturais, familiares e sociais. Quando uma criança aprende sobre Cristo, o reino está avançando. Quando um missionário ele atravessa fronteiras para anunciar Jesus, o reino avança. Quando uma igreja local sai das suas quatro paredes para servir a sua cidade, o reino está avançando. Veja que a retomada do reino não acontece por forças humanas, nem por estratégias meramente organizacionais. Ela acontece porque Cristo já venceu. A cruz foi a grande declaração da derrota do pecado. A ressurreição, ela foi a proclamação da vitória do nosso rei. A igreja, ela foi enviada ao mundo como uma embaixadora desse reino que é vitorioso. Por isso, não fomos chamados para uma postura de sobrevivência, mas de avanço. Não fomos chamados para esconder a luz, mas para iluminar as nações. Não fomos chamados para esperar passivamente, mas para participar ativamente da missão de Deus. Olha, as portas do inferno não prevalecerão, porque a igreja, ela pertence a Cristo. E enquanto ela permanecer fiel ao seu Senhor, proclamando o evangelho e vivendo os valores do reino, ela continuará avançando até que toda tribo, povo, língua e nação tenha ouvido falar do Rei dos Reis. A pergunta que fica é: estamos frequentando a igreja ou estamos participando da expansão do reino de Deus? Porque a igreja que Jesus edificou, ela não foi chamada para ocupar apenas um espaço. Ela foi chamada para transformar o mundo para a glória de Deus.